versículo 1. Ainda em tempo, eu quero desejar aos irmãos um feliz 2021, não é? Deus abençoe esse ano de 2021 na vida da igreja, dos irmãos, na sua casa, na sua família. Que Deus concretize promessas na sua vida nesse ano de 2021. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Só o versículo 1, a parte A, e o versículo 2, a parte A também, nós vamos ler neste texto da palavra de Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: depois disse Deus a Jacó, o verso 2: então disse Jacó à sua família. O verso 1, a parte A, eu vou repetir mais uma vez. Depois disse Deus a Jacó. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... depois disse Deus a Jacó. O verso 2, a parte A: então disse Jacó à sua família. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, uma mulher chamada Edith Schaeffer, no ano de 1975, esposa de um filósofo, Dr. Francis Schaeffer, ela escreveu um livro naquele ano intitulado O que é uma família? E dentre as definições que ela apresentou nos capítulos que ela escreveu aquele livro, ela diz que uma família é uma mobile de vida em transformação. Ela disse que uma família é o berço da criatividade, um centro de formação das relações humanas, um abrigo nas horas de provação, um perpétuo suprimento de verdades, uma porta com dobradiças e uma tranca. E ela disse também que a família ela é um museu de lembranças. Mudando um pouco o título da pergunta da doutora Schaeffer, que o título dela, o que é uma família? Eu quero te perguntar, o que é a sua família? O texto em apreço que nós acabamos de ler retrata muito bem esse princípio da palavra de Deus concernente à nossa vida familiar. Jacó, no capítulo de número 31, ele inicia a sua viagem de volta à terra dos seus pais, até porque no capítulo de número 31, por 2 vezes, parece que de uma maneira até insistente, Deus tem que falar com Jacó, falando: Jacó, chegou o tempo de você sair da casa do seu tio Labão e voltar à terra dos seus pais. Eu quero de volta para Betel. Tanto no capítulo 31, no verso 3 e no verso de número 13, Deus chama Jacó de volta para voltar à terra dos seus pais. Jacó, é interessante nós frisarmos que ele está distante do pai há mais de 20 anos. Por até um sentimento de surpresa, Isaac ainda estava vivo, porque o encontro de Isaac com Jacó vai ser no final aqui do capítulo de número 35. E por mais de 20 anos Jacó ficou distante da casa dos pais, sem dar notícia, sem mandar um recado, os pais sem saber como Jacó estava. Os estudiosos vão dizer que é mais ou menos 22 anos longe da casa do pai, quando ele foi em busca de um casamento na casa do tio Labão. E o que era ser só uma busca de um casamento se tornou uma jornada de cerca de 22 anos. 14 anos ele trabalhou por Raquel e Lia. 6 anos ele vai trabalhar pelo rebanho. 14 mais 6, 20. E com 20 anos ele sai da casa de Labão, e por mais ou menos 1 ano e meio ele vai ficar na terra de Siquém. 21 anos e meio.
E a Bíblia vai dizer um texto interessante, Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, ele vai dizer que tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. E esse princípio familiar vai se estabelecer na vida de Jacó, porque a história vai se repetir na vida de José. José tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Ele fica 13 anos num processo, desde da sua vida como escravo, servo na casa de Potifar, prisão do Egito. Com 30 anos ele assume o governo do Egito, 13 anos ele vai ficar nesse processo. Passa o tempo de 7 anos de fartura do Egito, 13 mais 7, 20. Mais ou menos quase 2 anos para a fome chegar em Canaã, na casa de Jacó, mais ou menos 22 anos. Ele fica 22 anos longe da casa do pai sem dar notícia. E José também vai ficar 22 anos longe da casa do pai sem dar notícia também. E Jacó pensando que ele está vivo. E nós vamos ver a vida familiar de Jacó. A família de Jacó, nós entendemos que era uma família imperfeita, porque possuía coisas escandalosas e defeitos escandalosos e chocantes na vida familiar de Jacó. A vida familiar de Jacó não é uma vida exemplar, muito pelo contrário. E se nós formos olhar na história, não só da Bíblia Sagrada, mas na história da humanidade, a igreja, a sociedade só caminhou de pé até os dias atuais porque teve famílias e famílias saudáveis para que a sociedade chegasse até aqui. Estava lendo um livro, um artigo sobre família, aquele cartunista Milor Fernandes, perguntaram para ele o que era família e ele respondeu: família para mim é um grupo de pessoas que possuem a chave da mesma casa. Mas muito pelo contrário, nós entendemos que família vai muito mais do que isso. A família é um propósito de Deus para a humanidade. O Dr. Moody, ele vai dizer que ele acreditava que a família ela foi estabelecida muito antes da igreja. E ele vai dizer que o meu dever é primeiro com a minha família e eu não devo negligenciar a minha casa, eu não devo negligenciar a minha família. Eu costumo dizer que família é aonde nós tiramos nossas fardas. Família é aonde nós tiramos os nossos uniformes de trabalho. Família é aonde eu tiro o meu terno, o meu paletó. É aonde eu tiro o rótulo que a sociedade me impõe e eu revelo quem eu sou. A família, ela é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. A família, ela é uma oficina de formação do caráter do indivíduo. A família, ela é a nascente da civilização humana. E Deus aqui nesse texto, de uma maneira muito clara, muito evidente, Ele fala com Jacó. Deus trata com Jacó. Mas consequentemente nós vamos ver Jacó identificando que ele precisava de tratar também com a sua família. E disse Deus a Jacó, e então disse Jacó à sua família. Olha que coisa extraordinária, irmão. Jacó, ele identifica que ele não está sozinho na caminhada e na jornada mais da vida. O que para ele a saída da casa do pai foi solitária, sozinha, ninguém estava por perto. Agora a volta para a casa do pai, a Bíblia diz que ele volta com a sua família. E Jacó entende que o propósito, a palavra que Deus estava dando para ele naquele momento, não era para atingir apenas a sua vida, mas a palavra de Deus para Jacó era para atingir toda a sua família, toda a sua casa. Eu abro um parênteses aqui para te dizer que os planos de Deus para a tua vida não são apenas para você, mas eles são também para toda a sua casa, para toda a sua família. Aleluia! Quando Jacó, ele ouve a voz de Deus, em primeiro lugar, ele não vai contar para os seus amigos, ele não vai publicar nas redes sociais,
Ele não vai espalhar nas regiões de Siquém o que Deus havia dito para ele, mas em primeiro lugar ele vai contar para a sua família, e nós vamos ver um princípio aqui interessante, simples e básico: Jacó valorizando a sua casa, Jacó valorizando a sua família. Irmão, nesse ano de 2021 eu tenho uma palavra de Deus para você. O que Deus tem para você não é apenas para a sua vida, mas é para a tua casa, é para o teu casamento, é para os teus filhos, é para a tua descendência, é para os teus netos. Você recebe esta palavra de Deus aqui esta noite? Jacó identificou isso, porque quando ele vai contar, ele está valorizando a família. Eu estava vendo a Olimpíada do Rio de Janeiro, quando teve uma prova de hipismo. Algo que me marcou muito enquanto eu estava assistindo, porque no meio da prova de hipismo, e é uma prova que uma das regras para a participação, para você assistir aquela prova como uma torcida, é você manter um silêncio extremo. Você não pode falar, você não pode conversar, tem que desligar o celular, você não pode gritar, você quase não pode nem respirar. A prova de hipismo. E justamente na hora que o brasileiro estava competindo, um rapaz, ele começou a gritar: Maria! Maria! Os seguranças foram correndo para tirar ele da prova, para tirar ele da arquibancada. A segurança foi expulsá-lo dali, e ele chorando, dizendo: eu perdi a minha mãe. Eu perdi a minha mãe. Ele tinha perdido a sua mãe, e ela estava sem dinheiro, ela não tinha celular, com pouco estudo, não sabia direito ler, e ele não sabia onde ela estava, e ela estava também sem telefone. Quando eles se encontraram, eles se abraçaram, choraram muito, mas o que me chamou a atenção foi que a repórter da TV Rede Globo, do Esporte TV, perguntou para ele: por que você começou a gritar no meio da prova de hipismo, em plena Olimpíada, o mundo inteiro assistindo? Ele olhou para a repórter e disse: a minha mãe é mais importante do que a Olimpíada. Quanto vale a sua família para você, Jacó? Oh, aleluia! Eu senti a graça dele aqui neste lugar. Será que você pode levantar as suas mãos para o céu esta noite? Levante, vai, as tuas duas mãos para o céu. Feche os teus olhos, e eu vou te dar alguns segundos para você agradecer a Deus pela tua família, para você agradecer a Deus pela tua casa, Jacó, para você louvar a Deus pela tua família aqui esta noite. Aleluia! Aleluia! Então disse Deus a Jacó, então disse Jacó à sua família. Irmão, quando Deus fala com Jacó, e o texto vai iniciar dizendo: depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel. Só que no capítulo 31 que Deus tinha mandado ele ir para Betel. E no capítulo 35 ele ainda está em Siquém, ele está no meio do caminho. No capítulo 33 e 34, a Bíblia vai dizer que Jacó grande, ele chega nas regiões de Siquém. No capítulo 33, no verso 19 e 20, a Bíblia vai dizer que ele comprou um campo em Siquém, e ele armou ali a sua tenda, e ele levantou um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Só que Deus não tinha mandado ele habitar em Siquém, muito menos edificar um Deus em Siquém, um altar a Deus em Siquém. Deus mandou ele ir para Betel e edificar ali um altar. Então Jacó, ele vai caminhando por um caminho, e ele, em uma forma de uma obediência incompleta, ele estabelece a sua tenda, ele edifica um altar para Deus e pensa que está tudo bem. Só que para Deus, obediência incompleta não serve. E quando tudo isso acontece,
Deus manda Jacó voltar, ele fica procrastinando, ele fica adiando, como uma maneira que Deus estava dizendo: vai Jacó, sai, vai embora para Betel. Jacó está estabelecendo tenda, Jacó está edificando o altar em Siquém, e Siquém envolveu tanto Jacó, igreja, a região de Siquém envolveu tanto a Jacó, que ele perdeu o foco de Betel. Ele perdeu o foco do alvo que Deus tinha estabelecido para ele e para a sua família. E quando nós perdemos o alvo das promessas de Deus para a minha e para a sua vida, e para a nossa família, consequentemente coisas ruins acontecem dentro da nossa casa. Porque no capítulo de número 34, quando ele compra um campo em Betel, quando ele edifica um altar a Deus, a Bíblia vai dizer no versículo de número 1 do capítulo 34: e saiu Diná a andar pela cidade a ver. E a Bíblia vai dizer que naquele processo, Diná foi estrupada, foi violentada, filha de Jacó. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Porque Jacó tinha perdido o foco de Betel. Jacó tinha perdido o foco da palavra que Deus tinha dito para ele lá atrás. E quando nós perdemos o foco daquilo que Deus tem para a nossa vida, consequentemente, coisas ruins acontecem dentro da nossa casa, e os dramas familiares da casa de Jacó vão se tornando mais intensos, porque quando Diná, ela é violentada, a Bíblia vai dizer que, para não terminar só aí, os filhos de Jacó, eles se tornam assassinos, matando os homens de Siquém. Olha só os dramas acontecendo dentro da casa de Jacó. Tudo isso por causa de uma obediência incompleta, por caminhar num caminho de uma obediência pela metade. Ele fica pelo caminho, ele não vai para Betel. Só que a Bíblia vai dizer que depois que tudo isso aconteceu, depois que tudo de ruim aconteceu, Deus não desistiu de Jacó e muito menos da sua família. Inicia-se o capítulo 35, enquanto o capítulo 34 é de dor, é de lágrima, é de angústia, é de drama familiar acontecendo, é de situações terríveis acontecendo dentro da casa de Jacó. O capítulo 35 é de esperança. Oh, glória a Deus. Irmão, quem sabe eu estou pregando para alguém que o ano de 2020 foi de dor, foi de lágrimas, de angústia. Dentro da sua casa, só Deus sabe o que você passou nesse ano de 2020. No ano de 2020, segundo as pesquisas, o divórcio aumentou, a violência doméstica aumentou, o abuso sexual infantil, segundo a ministra Damares, aumentou no Brasil mais de 50% por causa do isolamento social. A convivência familiar se tornou mais intensa, e por conta da convivência familiar se tornar mais intensa, vários lares que estavam com problemas maquiados, esses problemas vieram à tona por causa da intensidade da convivência. Muita gente que estava como Naamã, lá de fora era capitão do exército do rei da Síria, mas dentro de casa era leproso. Tudo isso a pandemia trouxe à tona. A pandemia não trouxe apenas um perigo físico, mas trouxe também um perigo familiar. Muitos lares desestruturados, desequilibrados, lares que estão entrando num processo de desintegração, vivendo o capítulo 34 da vida, de dor, de lágrima, de angústia. Mas eu quero te dizer que depois do capítulo 34 tem um capítulo 35, porque o capítulo 35 vai iniciar dizendo: e disse Deus a Jacó. Deixa eu profetizar sobre a sua vida esta noite, conforme o Espírito de Deus me manda aqui. Vai se iniciar um capítulo de esperança para você e para a sua casa. A partir de hoje, desse dia, marque essa data, 2 de janeiro de 2021. A partir de hoje nasce um capítulo de esperança para o teu casamento.
nasce um capítulo de esperança para os teus filhos, nasce um capítulo de esperança para a tua casa, para a tua família. Satanás não vai cirandar na tua casa, Satanás não vai peneirar a tua casa, porque o Deus do capítulo que entrou em cena no capítulo 35, é o Deus que vai entrar em cena no capítulo da tua história nesse ano de 2021. Depois disso, disse Deus a Jacó, era Deus dizendo: Jacó, eu não desisti de você e muito menos da tua família. Irmão, depois dos dramas familiares todos que Jacó vivenciou, era Deus dizendo: Jacó, eu não anulei os projetos de Deus para você e para a sua casa. Pastor Diogo, pastor Eurípides, quando Jacó, ele trilha o caminho da obediência incompleta, ele sofre dentro de casa. Filha violentada, os filhos assassinos, o medo de ser rejeitado. A Bíblia diz que Jacó ficou com medo da sociedade dos seus dias. Quando ele trilha o caminho de perder o foco de Betel, olha o que acontece dentro da casa dele. Mas quando a Bíblia diz, fala assim, Deus fala, Jacó se levanta e volta para Betel. Quando ele pega de volta o caminho da obediência, aí eu vou te provar na Bíblia o que aconteceu na vida familiar dele. Ele vivenciou reencontros e restauração de relacionamentos familiares. Pastor, foi. Ele se reencontrou com Esaú e obteve o perdão do irmão. Ele se reencontrou com um pai. Aleluia. Ele encontrou o pai ainda vivo, Isaac. E lá na frente ele vai se reencontrar com José. Irmão, aleluia, eu estou com vontade de chorar aqui esta noite, porque eu estou com a palavra de Deus no meu coração. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem restauração e reencontro para os teus relacionamentos familiares. Se você trilhar o caminho que Deus tem para a tua vida nesse ano de 2021, te prepare, que na tua casa vai ter milagre, vai ter providência, vai ter restauração, vai ter perdão, vai ter amor, vai ter convivência abençoada, vai ter milagre, vai ter bênção de Deus no teu lar, na tua descendência, na tua família. Quem toma posse desta palavra esta noite? Depois disse Deus a Jacó, então disse Jacó à sua família. Ele trilha o caminho da obediência, restaura os relacionamentos. E quando Deus disse para Jacó, que Jacó ouviu a voz de Deus, que ele então foi dizer à sua família, a Bíblia está nos mostrando um princípio evidente, que Deus começou o processo de volta, e Jacó vai dar continuidade na sua família. Perceba, irmão, que Deus não fez tudo. Deus poderia ter aparecido para os filhos de Jacó, para as esposas de Jacó, para a família toda de Jacó, um por um. Podia ou não podia? Podia. Mas Deus falou só com Jacó. E Jacó então falou com a sua família. Jacó se tornou um transmissor da palavra de Deus para a sua casa e um agente de mudança. Jacó se tornou sensível à vontade de Deus para ele e para a sua casa. Jacó se tornou um homem sensível àquilo que Deus tinha para ele, não apenas para ele, mas para a sua família também. Irmãos, nós precisamos voltar urgentemente, em meio a uma geração que prefere tocar no virtual do que no real. Nós precisamos urgentemente voltar a transmitir os valores que Deus estabeleceu para nós e para a nossa família. Foi isso que Jacó fez. Deus transmite para ele, e ele transmite para a sua casa, para a sua família. Irmão, se a aliança de Deus for com a sua vida, você não pode negligenciar o princípio de transmitir para a tua família aquilo que Deus transmitiu para você um dia. Olha isso evidente no texto.
Jacó vai transmitir os valores eternos para a sua família, uma família esta que estava enraizada carnalmente nos valores mundanos, porque a primeira palavra de Jacó para a sua família é: tirai os deuses estranhos do meio de vós. A segunda palavra de Jacó para a sua família é: purificai-vos. A terceira: mudai as vossas vestes. Perceba que a família de Jacó estava totalmente permeada por princípios e valores mundanos e pecaminosos. Deuses na família, a família necessitando de purificação e de mudança de vestes. Quando isso tudo acontece, é Jacó dizendo que ele tinha a necessidade, a urgência de transmitir para a sua casa aquilo que Deus tinha transmitido para ele. E eu quero te dizer esta noite, nós precisamos voltar a transmitir para a nossa família aquilo que Deus transmite para nós também. Nós precisamos voltar a tocar, nós precisamos voltar a abraçar, nós precisamos voltar a conversar dentro de casa. Nós precisamos voltar a ter uma convivência sadia. Muitos pais hoje não têm a moral e o exemplo para orientar os filhos sobre a questão do uso do mundo virtual, porque não tem moral e não tem exemplo, porque estão pior do que os filhos. Jacó, essa palavra de Deus é para você essa noite. Muitos pais que, segundo o professor de marketing digital Alan Domingues, diz que os pais têm usado o celular e o computador como uma espécie de babá, e muitas vezes deixando de lado o papel de educador que cabe a eles e passando a missão para um meio virtual. E isso é erradíssimo. O meu filho, tem gente que pensa assim: o meu filho está protegido brincando no computador do seu quarto. Isso é equivocado, irmão. Hoje a mídia virtual, a vida virtual, a séries, os filmes, em quase sua totalidade, tem sido um veneno para a família cristã, que tem trago prejuízos não a curto prazo, mas se você trazer e permitir isso na sua vida, você vai colher prejuízos a longo prazo com isso. Casamentos destruídos, filhos oprimidos, lares que não há mais comunicação espontânea, lares que não tem mais amizade dentro de casa. Você só conversa o necessário dentro de casa. E eu tenho que te dizer uma palavra esta noite: Deus não falou com os filhos, Deus falou com Jacó, com a autoridade do lar. Porque Deus respeita a autoridade da casa. Deus respeita a autoridade da família. Deus respeita tanto a autoridade da casa, que quando o anjo aparece para a mulher de Manoá no campo trabalhando, a Bíblia diz que ela foi contar para o marido, e a Bíblia diz que Manoá orou e falou: Senhor, volta, vem cá de novo e fala para nós como que vai ser o modo de viver do menino. A Bíblia diz que o anjo voltou, porque a autoridade do lar clamou e pediu a Deus. O anjo voltou e falou: vai lá buscar ele, que eu quero falar com ele agora também. Ele me pediu para vir, então eu vim. É por isso, pais, que nós não podemos sair da posição que Deus estabeleceu na nossa vida. É por isso que Abacuque falou assim: sobre a minha guarda eu estarei, sobre a posição no meu campo de vigia eu me posicionarei para ver aquele que falará comigo. Pai, não desça da guarda de vigia que Deus estabeleceu para a sua vida. Deus honra a sua voz, Deus honra a sua palavra, Deus honra a tua oração, Deus honra. Eu me lembrei da irmã Noemi Corrêa dos Reis, da cidade de Amorinópolis, uma cidade vizinha lá, não sei se os irmãos conhecem. Noemi Corrêa dos Reis, uma mulher de oração, crente, extraordinária. Tem algum tecladista aqui para me ajudar? Estou falando, já tem quase meia hora, daqui a pouquinho. Os irmãos me ouvem mais 10 minutinhos? Amém? A irmã Noemi Corrêa dos Reis, uma mulher de oração, do círculo de oração, orava de madrugada. Oração. O filho dela, Morinópolis, todo mundo é conhecido por apelido, o caçula. Deixa eu falar um termo aqui, ele é bebum hoje, daqueles de ficar caído na calçada, na rua, e ele gosta de ir lá para a casa da minha avó. Um dia ele foi para lá,
do meu avô, e ele falou: o irmão Bernardino, ele chama meu avô de irmão, desviado da igreja, o caçula. Quando ele falou irmão Bernardino, nós vimos que ele começou a chorar. E ele falou: irmão Bernardino, semana passada eu bebi tanto, e eu pensei que eu ia morrer. Ele falou que bebeu tanto que ele caiu desmaiado numa calçada, e quando ele caiu desmaiado, ele contando isso lá para nós, ele falou assim que viu como um bicho subia da terra como um leão. Ele usou esse termo e falou para ele: toma aqui uma arma, tira a sua vida, acaba com a sua vida mesmo, você não presta para nada, ninguém gosta de você. Ele falou que quando aquilo apresentou para ele, falava para ele tirar a sua vida, para ele se matar, para ele viu quando um ser de branco desceu do céu. Ele contou isso, apontou o dedo para aquele ser, e disse assim: nesse aí você não toca. Ele é filho da Noêmia Correia dos Reis. Oh, desceu graça do céu aqui, a autoridade de Deus para a tua força aqui esta noite. Levante as mãos por alguns segundos, vai. Feche os teus olhos e receba da unção que Deus está mandando sobre a igreja de Palmeiras aqui esta noite. Deus está renovando pai, Deus está renovando mãe, Deus está renovando laços familiares aqui esta noite. Deus não toca na tua família porque tem aliança contigo. Deus não toca na tua casa, nos teus, porque tem aliança contigo. Deus está guardando, Deus está protegendo, Deus está velando. O inimigo não toca, o inimigo não destrói, porque tem aliança, tem aliança, tem aliança, tem aliança, tem aliança. O bradara catara brandara cerebrandere catara brandara catara branda. O taracanto yandere brasibrindere canto amandara case. Oh, irmão, se eu fosse você que está desviado esta noite, eu começava a chamar o teu filho que está desviado. Quero te dizer, se o teu filho está desviado e não está aqui esta noite, eu queria te dar a oportunidade para você chamar o teu filho que está desviado de volta para a casa do Senhor. Vai chamando, vai profetizando, vai dizendo: fulano, volta. Vai profetizando salvação para a tua casa, vai profetizando bênção para o teu casamento. Brandara cantara brandara. O brindere canto e andara brandara cerebrendere recibrinde. O brandara handere cibrindere canto e andara brandara race. O brindere cibrindera catara cerebrendere. Deus respeita a sua voz. Pelos olhos da fé eu estou vendo você e a sua casa na casa do Senhor em 2021. Pelos olhos da fé eu estou vendo a tua família sendo restaurada e vivenciando milagres. Pelos olhos da fé eu estou vendo restauração na tua casa, restauração na tua família. Pelos olhos da fé eu estou vendo a tua família sentada aqui na igreja, dando glória a Deus e dando aleluia do teu lado. Pelos olhos da fé eu estou vendo o teu filho pregando a palavra de Deus. O teu filho não é marionete, não é fantoche para o diabo brincar com ele. O teu filho não nasceu para a prostituição, para o adultério, para o mundo das drogas. A tua família não vai se perder neste espírito de prostituição. A tua casa não vai ser destruída. A tua família é abençoada e é um celeiro da glória de Deus. Os teus filhos vão ser pastores, vão ser profetas. E nesse ano de 2020 eu quero profetizar de olhos abertos para te dizer: nesse ano de 2020 você vai dizer aquilo que Josué disse. Você vai dizer: eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Eu já vou encerrar.
Aprenda a incluir a sua família nos planos que Deus tem para a sua vida. Depois disso, disse Deus a Jacó. Então, disse Jacó à sua família. Filhos, obedeçam à voz do seu pai e da sua mãe. Êxodo 20, versículo de número 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se multiplique, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 21, 15. Quem ferir a seu pai e a sua mãe certamente morrerá. Efésios 6, versículo 1. Vós filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então disse Jacó à sua família. Filho, deixa eu te dizer uma palavra aqui esta noite. Você pode ter mais estudo que o seu pai e a sua mãe. Você pode ser graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado, e agora tem pós-doutorado. Daqui um dia vai aparecer outro. Você pode ser tudo isso, e os teus pais analfabetos, que eles continuam sendo a autoridade de Deus na sua vida. Pais, valorizem, cuidem, honrem, seja amigo dos teus filhos. Então disse Deus a Jacó, e disse Jacó à sua família. Pastor, o que é que Jacó falou para a sua família? Falou, gente, tire os deuses do meio de vós. Sabe o que é que Jacó estava dizendo? Vamos voltar a colocar o Deus no centro da nossa casa. Deuses na Bíblia, irmão, não é apenas uma imagem de escultura que fica na parede. Deuses na Bíblia é tudo aquilo que substitui o lugar do Deus verdadeiro na sua vida. Então quando Jacó diz, vamos tirar os deuses estranhos, porque na minha casa só tem um Deus. Oh, glória a Deus. Irmão, Deus precisa ser o centro da sua família. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, nada aconteceu. Ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e a casa dele foi abençoada, porque Abinadab deixava a arca de lado, e Obed-edom colocou a arca no centro. 3 meses Deus abençoou tudo que Obed-edom tinha. Irmão, se você colocar Deus no centro da tua família, te prepare, porque a bênção vai permear tudo que você possui. A bênção vai alcançar a tua esposa, o teu marido, o teu carro, vai alcançar a tua despensa, vai alcançar a todos os cômodos da sua casa. A glória de Deus vai ser presente na sua família, no seu lar. Quando Deus está no centro de uma casa, milagres acontecem. Outra coisa que Jacó teve e falou, gente, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Toda vez que você vê roupa sendo mudada na Bíblia, é sinal de recomeço, ou sinal de um tempo novo. Quando José foi para ser governador do Egito, que ele sai da prisão e ele sobe para o palácio para ser governador, uma das coisas que Faraó disse foi mudar as vestes dele, porque um tempo novo chegou para ele. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai falou, coloca a sandália nos pés, anel no dedo e muda as vestes dele, porque ele voltou. É recomeço. Aleluia. Zacarias capítulo 4, quando o acusador Satanás acusava o sumo sacerdote Josué e falava, ele não pode te servir. Por quê? Porque ele está com as vestes sujas. O acusador, o promotor, o advogado de acusação, Satanás, estava falando, ele não pode te adorar, ele não pode te servir, ele não pode fazer nada. Por quê? Porque ele está com as vestes sujas. Aí o advogado de defesa entrou em ação. O advogado de defesa chegou, irmão, não dando nem moral para o outro, falou assim, a primeira coisa, muda as vestes dele.
Você crê que Deus tem um tempo novo para a tua casa? Você crê que Deus tem um tempo novo de recomeço para a tua família? Então não desista da tua casa, não desista dos teus filhos, não desista do teu casamento. Mulher, não desista do teu marido. Esposa, não desista dos teus filhos. Marido, não desista do teu casamento. Ah, pastor, eu já não aguento mais. É mais fácil, irmão, você divorciar do que você lutar pelo casamento. É mais fácil você colocar os filhos na frente do celular do que você educar eles. Mas Deus nos chamou aqui esta noite em Palmeiras para nos dizer aquilo que Jacó disse para sua casa: mudai as vestes, purificai-vos, porque nós vamos subir para Betel. Eu encerro dizendo, a Bíblia diz que Jacó juntou, irmão, eu vou usar um termo assim, Jacó juntou aquela burundanga toda, irmão, deuses, roupa velha, aquela tranheira tudo, e a Bíblia diz, no verso de número 4, e Jacó os enterrou debaixo do carvalho que está em Siquém. Irmão, para você subir para Betel, você precisa enterrar em Siquém tudo aquilo que desagrada a Deus, da sua casa, da sua família. Olha lá no verso de número 4, e Jacó os enterrou debaixo do carvalho que está junto em Siquém. Deixa eu dizer uma palavra de Deus para a sua vida: deixe em Siquém, ou enterre em Siquém tudo aquilo que te impede de voltar para Betel, com a sua casa, com a sua família. Enterre essa mágoa, irmã, enterre esse rancor, enterra esse sentimento de vingança familiar. Tem alguém que já não conversa mais com os pais porque pensa que os pais preferem mais um do que o outro. Tem irmão que já não conversa mais com o irmão por causa de herança familiar. Enterra isso em Siquém. Chegou o tempo de você voltar para Betel com a tua casa. Seu parente errou com você, enterra em Siquém e suba para Betel. Você está com feridas no seu casamento. Quem sabe o teu marido não te agrediu fisicamente, mas ele te agrediu verbalmente, e você está sofrendo. Enterra isso em Siquém. Enterre tudo aquilo que te impede de servir a Deus em família em Siquém, porque chegou o tempo de você subir para Betel. Você pode se ficar de pé. Igreja, se você ler o capítulo 34, o sentimento que permeava o coração de Jacó era o medo. Medo daquilo que o povo poderia fazer com ele, porque os filhos dele assassinou os homens de toda uma cidade. Jacó pensava: eu e a minha família, nós não somos nada, esse povo vai acabar conosco. Irmão, mas olha o que é que diz a Bíblia. Disse Deus a Jacó, então disse Jacó à sua família: tirai os deuses, purificai-vos, mudai-vos de veste. Enterrou tudo em Siquém. E a Bíblia diz que quando ele se levantou para partir, o terror de Deus foi sobre todos ao seu redor. A palavra terror de Deus aqui que fala viu, a palavra diz, e o terror de Deus veio sobre todas as cidades ao redor de Jacó e de sua família, e não seguiram Jacó. Quando a Bíblia diz que o terror de Deus veio sobre eles, a Bíblia está nos dizendo que Deus paralisou todos os inimigos contra Jacó e contra a sua família. Era uma forma de Deus dizer assim: Jacó, você obedeceu a minha voz, agora eu vou entrar em ação. Eu vou paralisar todos os inimigos que se levantam contra você e contra a sua casa. Irmão, Deus vai neutralizar toda a força contrária contra a sua casa, contra a sua vida. Deus vai paralisar todos os inimigos que se levantam contra você e contra a sua família. Essa questão de ideologia não vai entrar na sua casa. Isso que o mundo prega não vai entrar na tua família. Satanás, ele odeia a família, mas Deus estabeleceu a família e é Ele que luta por ela.
Deixa eu te dizer uma palavra que eu mais preguei na igreja esse ano foi sobre família. E esse texto aqui me encanta. Deus vem falando comigo desde ontem para me ministrar sobre isso aqui. E o texto diz que Jacó chegou em Betel, ele e a sua casa. Quando Jacó sai da casa do pai sozinho, ele edifica um altar e chama aquele altar de Betel, casa de Deus. Mas quando ele chega com a sua família, porque o primeiro altar Jacó edificou sozinho, agora o segundo altar ele vai edificar com a sua família. Irmão, você precisa ter vida com Deus pessoal, mas você precisa ter vida com Deus com a sua casa também. No primeiro altar Jacó chama Betel, no segundo altar ele vai chamar El Betel, o Deus de Betel. No primeiro altar ele chama a casa de Deus, no segundo altar ele vai dizer o Deus da casa. No primeiro altar ele edifica sozinho, no segundo altar de Betel está ele e a sua casa. Esse ano de 2021 é ano de você edificar altar com a tua família, com a tua casa. Você vai cantar em casa, você vai pregar na tua casa, você vai reunir a tua família para fazer culto doméstico. Você vai fazer para Deus com a tua casa, com a tua família, aquilo que você nunca fez. Chegou o tempo da glória de Deus se manifestar dentro da sua casa, dentro da sua família. Nós vamos orar. E eu já volto aqui ao pastor. Deixa eu te dizer um outro conselho bíblico. O diabo não quer que você fique dentro de casa. O diabo não gosta que nós sejamos felizes dentro da nossa casa. É por isso que o diabo tirou um homem de Gadara de casa e levou ele para o cemitério. Para onde que o diabo tirando ele de casa, levou ele, pastor? Para o cemitério. Só que Jesus vai em Gadara para tirar aquele homem do cemitério e mandar ele de volta para casa. Esta noite você vai voltar para a tua casa diferente. Você pode fechar os teus olhos. Se você estiver perto da sua esposa, dos teus filhos, já que você convive com eles, é evidente que a gente não pode abraçar, mas aproxime deles aí, da tua casa, gente que você já está junto. Nesse dia 2 de novembro nós vamos interceder pela nossa família. Eu não sei qual é o processo de restauração e de recomeço que você precisa na tua casa, mas eu sei que quando Deus fala com Jacó, Ele fala com a sua família. Então comece a orar, vai. Oh Espírito Santo, comece a orar em voz alta pela tua família, vai. Comece a profetizar a bênção para a tua casa. Deus honra a tua palavra, Deus honra a sua voz. Oh, aleluia, Deus. Eu preguei a tua palavra, Senhor, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero te pedir, visita lares esta noite. Não apenas visita, mas muda situações, muda relacionamentos familiares, casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, entre filhas e pais. Oh Deus, o Senhor falou com Jacó e o Senhor fala conosco esta noite. Suba para Betel com a sua família, vai. Suba na adoração, na oração, no clamor, na súplica. Onde Jesus faça do meu lar um lugar de
Deus. Tua casa todo dia. Esteja à vontade. Não dá para viver sem o Senhor, sem a presença dEle. Quem conhece Ele sabe disso. Não tem jeito.